Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou te contar como você faz para estabilizar o seu peso após uma dieta. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Então você passou por alguma dieta, seja para ganho de peso ou para perda de peso? Normalmente, essa dúvida é para quem faz por perda de peso. Então depois que você passou por uma dieta, você tá com medo de engordar de novo. Normalmente são pessoas que têm medo de comer calorias, têm medo de estabilizar, é muito complicado. Então eu vou falar, e essa é a parte mais delicada de um tratamento nutricional. É a estabilização do peso depois. Eu falo para os pacientes, se vocês quiserem só me ver uma vez, não tem problema, mas volta aqui quando você chegar no teu peso normal, porque eu preciso te estabilizar. O que mais acontece é a pessoa perde o peso que quer, e daí acha que depois vai voltar a comer o que comia antes, porque não mudou o hábito, volta a comer o que comia antes, ganha todo o peso de novo e estraga tudo. Vou abrir um parênteses bem rápido aqui, tá? Se você passou por uma intervenção muito radical, diminuiu muito suas calorias, pode ser que teu metabolismo esteja super estragado. Essa estratégia também vai funcionar, mas é mais delicado o seu caso. Então eu recomendaria um nutricionista, ou eu falei em um vídeo que eu expliquei como você pode recuperar teu metabolismo, eu vou deixar um card aqui que você pode assistir. Lá eu explico melhor essa questão. E eu vou te lembrar também que a alimentação que você comia antes te levou ao corpo de como você tinha antes. A alimentação que você tem agora te levou ao corpo que você tem agora. Ou seja, se você voltar a comer tudo que comia antes, em quantidade, tudo, a probabilidade de você voltar àquele corpo é grande. A não ser que você comece a fazer muita musculação e você comece a ganhar esse peso de novo em forma de músculo. Mas daí a proteína tem que estar ajustada, tudo mais. Mas vamos falar o cenário perfeito aí, que você fez sua alimentação, tua introdução alimentar, mudou tua alimentação, mudou teus hábitos e perdeu peso de maneira gradativa, de maneira saudável, sem estragar o metabolismo, tudo certinho. Como funciona? Quando a gente perde peso, normalmente a gente tira 500 calorias da nossa basal. Quando a gente ganha peso, a gente normalmente aumenta 500 calorias da nossa basal. Vamos lá, você perdeu o peso, tirou 500 calorias da basal por bastante tempo, perdeu o peso, chegou no peso que você queria. O que acontece? O teu corpo, para manter esse peso, se ele tá menor do que o teu peso primeiro, que normalmente é isso que acontece, ele precisa de menos caloria para manter. Então você não pode voltar a comer o que você comia antes, porque aquela comida que você comia antes, aquela quantidade calórica, era pro teu peso anterior. Vamos supor que você tinha 70 quilos e agora você tem 60. Então, para o teu corpo manter 60 quilos, ele gasta menos calorias do que ele tinha para manter 70. Então você não pode voltar às mesmas calorias. Mas, vamos supor que tu tá com 500 a menos. O que eu faço com os meus pacientes? Eu aumento aí em torno de 100 calorias por semana. Na verdade, com os pacientes, eu aumento 100 por mês. Então, o máximo que dá é 5 meses de acompanhamento. Mas, normalmente, não é tudo isso que demora. Então, aumenta 100 calorias e aguarda. O ideal é aguardar pelo menos 2, 3 semanas, mas um mês é um período muito bom. Aumentou 100 calorias. Então, o metabolismo se organizou para essas 100 calorias, o teu peso não aumentou. Ele estabilizou. Aí você fica um mês com as 100 calorias a mais. Aí você vai lá, mais 100 calorias. Aí você vê, teu peso estabilizou, beleza. Mais 100. Se você começar a perceber que você está aumentandinho, a gente volta para 100 anterior. Então, até você conseguir sentir que o teu peso estabilizou, que você chegou na tua caloria basal. O ideal, claro, é sempre você acompanhar uma nutri, porque ela pode calcular para você, fica muito mais fácil. Vocês aumentam de 100 em 100 até chegar no tanto que você precisa e para por ali. É muito importante você manter os hábitos que fizeram você perder peso, porque isso vai garantir com que o teu peso estabilize e funcione muito melhor. Então, por exemplo, o hábito de fazer atividade física, de beber mais água, de comer mais salada, mais fruta, tudo isso mantém. A gente aumenta a caloria só para estabilizar o peso e recuperar o metabolismo. Então vamos lá, você chegou no peso, então estabilizou. Se você comer a mais, você engorda, se você comer a menos, você emagrece. Então é ali que você tem que ficar. Você estabiliza esse efeito. Por que é muito importante que você acompanhe um profissional para isso? Porque ele vai te calcular, então é muito mais fácil tu chegar nesse valor, muito mais seguro do que você ficar aumentando, daqui a pouco você aumenta de peso e não percebe. E porque ele pode pegar esse tanto de caloria que você tem para manter e ele monta um cardápio com várias substituições. O ideal seria isso, né? Se o nutricionista não fizer, você pede pra ele. Com várias substituições no sentido de ter várias opções para aquele cardápio. Para você conseguir ficar naquela alimentação tranquilo. Pro resto da vida, se precisar. Entende? Que você tem as substituições que você pode fazer. De vez em quando você vai comer a mais quando estiver numa festa. De vez em quando você vai comer a menos quando, sei lá, a pessoa pular uma refeição por algum outro motivo. O teu corpo mesmo se ajusta.
Normalmente, quando o paciente consegue chegar nesse efeito de estabilizar, quando ele fica aí 5, 6 meses com esse mesmo peso, o corpo já organiza o peso dele para ficar assim. Aí, acontece uma mágica. Por exemplo, teu corpo se organizou então para ficar ali nos 60 quilos. Então, você tá comendo aí, sei lá, 2.000 calorias, não chega a 2.000, 1.800 e pouquinho, 1.900. Vamos supor que é 1.900. Então, teu organismo se organizou para as 1.900 calorias. Depois que isso acontece, que você estabilizou, que você manteve, é automático ele te dizer quantas calorias você precisa. Nosso corpo é muito foda. Então, o que acontece? Ele vai... você vai comendo um dia, você, sei lá, um café da tarde você comeu um pouco a mais. Automaticamente, na janta, você tem menos fome. Aí você tem que começar a ouvir o teu corpo. Porque ele mesmo vai regulando essa questão. É muito importante que isso aconteça em acompanhamento, porque pode ser que logo que em seguida que você perca peso, teu corpo queira retornar aquele peso anterior. Então, se você ficar só ouvindo o seu corpo, sem acompanhamento nutricional, pode ser que você volte ao teu peso de antes. Mas se o nutricionista te estabilizou, se você fez esse tempo por 5 ou 6 meses de estabilização, aí você pode ir para uma dieta intuitiva sem problema. Mas é preciso passar por essa estabilização. Se for logo em seguida você quiser ser intuitivo, pode ser que você passe por essa cilada do seu corpo querer voltar ao peso anterior, porque ele adora um platôzinho. Só que você tem que determinar o teu novo platô. E quando você passou por uma dieta de ganho de peso, é o mesmo esquema. Você vai diminuindo aos pouquinhos as calorias até você estabilizar. Você percebeu que você está perdendo peso, você para, você volta ali, porque você precisa estabilizar. O processo é o mesmo, a diferença é que aqui a gente vai para baixo, aqui a gente... Não, desculpa, aqui a gente vai para baixo, aqui a gente vai para cima. Até você organizar e ficar normocalórico. O nosso corpo é muito inteligente, então ele gosta de ter um patamar que ele fique confortável. E para quem precisa ganhar peso, às vezes você precisa comer um pouquinho a mais quando tá nessa questão. Mas depois, quando você estabiliza, teu corpo tende a normalizar também. Esse foi o nosso vídeo, espero muito que tenham gostado, espero que tenha te respondido. Mais dúvidas sobre isso, comenta aqui embaixo, eu posso trazer um vídeo novo falando pra vocês. Um super beijo, até a próxima. Tchau!